E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós cremos na inerrância dela, na autoridade dela, no poder que sai dela, e não do homem. Por isso nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, das verdades que estão reveladas na Tua lei, Pai. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho um amigo no seminário, meu vizinho de apartamento lá no prédio, parede com parede. O nome dele é Lucas. E o Lucas, certa vez, chegou para mim muito feliz e falou: Eu vou ter meu primeiro filho, minha esposa está grávida. E aquela alegria, aquela emoção, lembro que ele me disse, na verdade, ele reuniu os alunos na sala e disse com os olhos cheios de lágrimas: Eu vou ser pai, muito feliz. Semanas depois, o Lucas encontra o Lucas no corredor do prédio, aquela alegria tinha ido embora. Seu filho havia morrido, ainda no ventre da sua esposa. E dias depois, nós saímos para comer um lanche, os alunos, e na hora de voltar para casa, 5 alunos voltaram de carro e o Lucas voltou de moto. E ele veio na frente. Ele já não estava bem há alguns dias, triste com a situação. Deus havia o consolado pela perda de seu filho. E quando a gente chegou na frente do prédio, o Lucas estava em pé na frente do prédio, branco, assustado. E eu perguntei: o que foi? Ele falou: fui assaltado. 2 homens armados levaram minha moto. Aquele dia eu fiquei muito amargurado. Um menino crente, temente ao Senhor, manso, trabalha o dia todo, serve no seminário, vive que nem um zumbi, dormindo pouco, trabalha na igreja fim de semana. E você pergunta: mas por que, Deus? Por vezes nós estamos no centro da vontade de Deus. Mesmo assim, as tempestades nos alcançam. De igual modo, esses discípulos haviam sido escolhidos pelo próprio Cristo. Estava tudo bem, o ministério de Jesus, de vento em polpa. Eles estavam seguindo a Cristo em total obediência. Aquele dia havia sido um dia cheio. Jesus Cristo tinha trabalhado, ensinado, contado muitas parábolas. E Jesus fala: passemos para o outro lado da margem. Veja, Jesus orientando os discípulos. Afinal de contas, a gente acha que quando estamos no centro da vontade de Deus, estamos tranquilos. Nada vai nos acontecer. Mas, meus irmãos, biblicamente, isso não é uma verdade. Certa vez uma tempestade alcançou o barco que Jonas estava dormindo. Aquela tempestade alcançou alguém desobediente. Neste caso, a tempestade alcançou gente obediente. A verdade é que as tempestades sempre aparecem.
Eles precisavam atravessar aquele lago, o mar da Galileia. Ele é abaixo do nível do mar. E as tempestades ali se formam. Eles conheciam aquele lugar, mas as tempestades geralmente se formavam durante o dia. Por isso que por vezes eles pescavam à noite. Aquela tempestade era diferente. E se você ler o texto revela agonia, medo, desespero, uma forte tempestade. A palavra no original vai dar a ideia de furacão. E esse texto, ele é registrado por Marcos, mas João Marcos não estava no barco. É Pedro, o apóstolo Pedro, o pescador, ele que relata para Marcos. O barco estava enchendo de água. Quando o barco enche de água, o que acontece, meus irmãos? Perigo iminente. O que esse texto pode nos ensinar? O tema da nossa manhã é aprenda com as tempestades da vida. E eu quero primeiro que nós, com muita atenção, percebamos no texto o que ele revela sobre nós. O que o texto pode ensinar sobre o nosso coração. Sobre os discípulos de Jesus, como nós somos. E se você olhar, verso 35, Marcos diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E aqui a primeira verdade: as tempestades da vida nos ensina que temos dificuldade de crer na palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, quem foi que disse que os discípulos chegariam ao outro lado? Jesus. Eles saíram de uma margem sob a palavra de Cristo. Mas em determinado momento ele disse: nós vamos perecer. Nós vamos morrer. Perceba a dificuldade de crer na palavra do Senhor. E isso acontece conosco. Isso acontece conosco. Quando as tempestades chegam, quando as tempestades nos alcançam, parece que nós nos esquecemos das verdades bíblicas. O mesmo Jesus que estava no barco foi o Jesus que disse, após ressuscitar: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que nós nos esquecemos? Perceba que nós temos a tendência de, no momento de dificuldade, no momento de perigo, no momento de desespero, de nos esquecermos das verdades de Deus. Nós nos esquecemos quando Isaías diz: não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A história dos discípulos é a nossa história. De um povo que no momento da dificuldade se esquece das promessas de Deus e acha que vai perecer. Essa é a primeira verdade que o texto ensina sobre nós. Parece que nós ficamos surdos para a palavra de Deus. E o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos quando Isaías diz que, mesmo que uma mãe se esqueça dos teus filhos, eu jamais me esquecerei de ti. Os discípulos, meus irmãos, esqueceram que quem garantiu que eles chegariam na outra margem era Cristo Jesus. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando as tempestades chegarem, lembre-se
das promessas do Senhor. Nós não seremos desamparados, nós não seremos abandonados, nós não seremos esquecidos. Aquilo que o Senhor Jesus disse em sua palavra, isso será cumprido. Mas ainda tem uma segunda verdade que o texto revela sobre nós. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E aqui uma repreensão crítica. A criatura repreendendo o Criador. As tempestades da vida nos ensinam que muitas vezes a gente se esquece que o Senhor se importa com os seus. Olha o que os discípulos insinuam: o Senhor não se importa? Mas como assim? Como assim, meus irmãos? Nós sabemos que o Senhor se importa. Nós já experimentamos da bondade de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Meus queridos, esses discípulos, eles já tinham presenciado diversos milagres. Eles já tinham presenciado a transformação da água em vinho, a pesca milagrosa. Eles haviam presenciado a cura da sogra de Pedro. Preste atenção. Eles haviam presenciado Jesus Cristo sendo compassivo, curando enfermos, expulsando demônios. Eles sabiam que Jesus Cristo se importava, que se importava com os seus. Nós estamos falando de pessoas que experimentaram do cuidado de Deus. Nós estamos falando de discípulos que experimentaram da provisão divina. Discípulos que experimentaram de um fato: o Senhor Jesus se importa com os seus. E a gente se esquece disso. Quantos de nós, em dias de tempestade, entramos numa crise com Deus, né? E a gente é arrogante. A gente acha que pode colocar Jesus na parede. A gente acha que pode abordar a Deus de forma altiva. Deus esqueceu de mim. Ele não se importa. Olhe para a sua vida, meu irmão. Olhe para trás. Quantos milagres o Senhor já fez por você? Quantas vezes o único que se importou com você foi Cristo Jesus? Cuidado com a tempestade chegar. Para você não acusar de negligência aquele que em si mesmo não pode ser negligente com os seus. Cuidado. Conselho para você nesta manhã: quando a tempestade chegar, lembre-se que quem mais se importa com você é o Senhor. Ele é o que mais se importa. Mas ainda temos mais uma verdade que revela muito sobre nós. As tempestades da vida nos ensinam sobre o nosso coração. O verso 40 diz: Então disse-lhe Jesus: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus está fazendo um diagnóstico. As tempestades da vida nos ensinam sobre o nosso coração. Nosso coração incrédulo. Eu quero que você perceba no texto, meu irmão, que a tempestade revelou o coração dos discípulos. Um coração sem confiança no Senhor. Esse é o problema. Ou melhor, glória a Deus pela tempestade. Porque ela tem o poder de peneirar o crente. Revelar o coração do crente. Quando a pandemia da Covid-19 chegou, nós tivemos que lidar com muitos irmãos em crise. Com medo. Crise de ansiedade. Desesperado.
Perceba um povo que é cuidado por Deus, que é protegido por Deus, que é sustentado por Deus. Quando a tempestade se forma, esse povo não confia em Deus. Esses são os discípulos. Esses somos nós. Um conselho para você nesta manhã: não desperdice a tempestade. Ela quer te ensinar sobre o teu coração. E os dias difíceis espremem o nosso coração. Quem é ansioso, a ansiedade fica evidente. Quem é iracundo, a ira fica evidente. Quem é medroso, o medo se torna notório. Quando vem uma crise financeira, o coração do avarento é revelado. O problema é que a tempestade mostra que o nosso coração está no lugar errado por vezes. Meu irmão, uma característica da maturidade cristã é aprender a sondar o próprio coração. É você pensar: eu sou um pecador idólatra, e o meu coração, a todo instante, ele cria motivações egoístas. Ele confia em quem não deve confiar. Ele se torna infiel ao Senhor. Aproveite a tempestade para cuidar do seu coração, para sondar o seu coração. Aprenda a lidar com as motivações do seu coração. Aprenda a lidar com a dinâmica do seu coração. O coração é a sala de controle do homem. É o centro das vontades, dos desejos, da devoção. A tempestade tem o poder de te mostrar aquilo que domina o teu coração. Os discípulos, incredulidade, falta de confiança. O Cristo que eles viram fazer tantos milagres, o Cristo que garantiu que eles iriam atravessar o mar da Galileia, eles estavam com o próprio Deus encarnado, e eles estavam com falta de fé. E perceba o medo. Vocês são tímidos. Aprenda a lidar com o seu próprio coração. Mas ainda tem uma última verdade sobre nós nesse texto, que eu quero chamar a sua atenção. As tempestades da vida nos ensinam sobre a nossa impotência e nos ensinam a clamar por socorro. Meus irmãos, sabe quem estava nesse barco? André, Pedro, Tiago e João. 4 pescadores profissionais. Eles conheciam o mar da Galileia como ninguém, desde jovem. Profissionais, habilidosos, entendiam de tempestade, de barco, de vento, de mar. E olha o que está acontecendo aqui. Eles eram especialistas em tempestades. Mas essa tempestade esvaziou toda a confiança em si mesmo. Essa tempestade os fez clamar ao Senhor Jesus. E é isso que a tempestade faz. Ela abate o nosso ego. Ela revela a nossa impotência. É isso que a tempestade faz. Essa é a 4ª verdade sobre nós nesse texto. As tempestades, elas nos farão cair de joelhos diante do Senhor. As tempestades farão que a nossa impotência seja palpável. Aquele que confia no seu dinheiro não vai te ajudar. Aquele que confia na sua sabedoria, na força do seu braço. Tem tempestade, meus irmãos, que chegam ao nosso barco, a fim de nos mostrar que nós precisamos clamar ao Senhor e que nós somos totalmente impotentes. Deixa eu falar um negócio para você. A tempestade sempre chega. Não existe um crente que atravessou o mar da vida
sem ser alcançado por uma tempestade bem perigosa. Não existe um só crente. Esses discípulos precisaram clamar: mestre, faz alguma coisa. Nós estamos perecendo. A tempestade vai chegar. Sabe o que você vai fazer? Vai se humilhar diante do Senhor. Vai reconhecer toda a sua impotência. Vai reconhecer toda a sua falidade. Nós somos finitos. Nós somos falíveis. Nós, meus irmãos, somos totalmente passíveis de fracasso. Essas são as 4 verdades que o texto revela sobre nós. Que nós temos dificuldade de crer na palavra do Senhor, que nós nos esquecemos que o Senhor se importa com os seus. As tempestades revelam o nosso coração incrédulo. E por fim, a tempestade revela a nossa impotência. Mas ainda eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas verdades que o texto nos ensina sobre Jesus, sobre o Criador. O que as tempestades da vida ensinam sobre Jesus? Meus queridos, o verso 39, Jesus Cristo é despertado e ele simplesmente fala para o vento: acalma-te, e emudece. O vento se aquieta, se faz grande bonança. Meus irmãos, os discípulos haviam sido extremamente críticos ao Senhor Jesus. Eles haviam sido extremamente presunçosos, insinuando que Jesus Cristo não se compadecia deles, não se importava com eles. Jesus Cristo sabia que o coração deles estava tomado de incredulidade e falta de confiança. Jesus Cristo poderia simplesmente falar assim: não, agora morre, que é isso que vocês merecem. Deixa o barco encher de água. Mas sabe o que a tempestade revela? Que o Senhor é gracioso, misericordioso, que Ele tem compaixão. E meus queridos, isso vai se tornar muito visível de Gênesis a Apocalipse. Você quer ver? Lá em Gênesis, Adão e Eva pecam. Eles se escondem do Senhor. O Senhor não precisava nunca mais voltar naquele jardim. Deus poderia virar as costas para aqueles infiéis. Mas o Deus é misericordioso, Ele é compassivo. Ele volta no Éden e procura Adão e Eva. O Senhor Jesus aqui é extremamente amoroso, misericordioso, bondoso, compassivo. O perigo era iminente, o barco estava enchendo, a morte se aproximava. E no fundo, a morte é o que nós merecemos. E o Senhor Jesus acalma a tempestade, num ato de graça. Como nós cantamos hoje, maravilhosa graça. Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Jesus tem compaixão pelos pecadores. Jesus decidiu direcionar a sua bondade e a sua misericórdia a gente infiel. E deixa eu falar outra coisa para você, meu querido irmão. No momento de tempestade, você vai experimentar da graça de uma forma que os dias tranquilos não te proporcionam isso. No dia da tempestade, a graça se torna palpável. Você desfruta dela, você abraça ela.
acalma, emudece. O vento, que era um vento violento, como eu disse, a ideia de furacão, o mar revolto, tudo se acalma. Deus está cuidando do seu povo. Nos dias de tempestade, experimente da graça de Deus. E esse é um dos propósitos, meus irmãos. Se tem um propósito nos dias difíceis, um dos propósitos principais é que você conheça a graça de Deus. Mas ainda, tem mais uma verdade sobre o Senhor Jesus. Lá no verso 39, ainda é o mesmo verso. As tempestades da vida nos ensinam sobre a soberania do Senhor. Isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque a tempestade ela começa quando o Senhor quer e ela termina quando o Senhor quer. Ele revela a soberania dele. E quando a tempestade chegar, você precisa lembrar que o Senhor Jesus é rigorosamente soberano sobre o dia mau. Ele está sentado no seu trono, dirigindo todas as coisas. Ele não pode ser pego de surpresa. A sua providência está orquestrando o dia difícil. O mar e o vento estão submissos à soberania do Senhor Jesus. Ele decide cessar a tempestade, revelando a sua soberania. E interessante que nós vamos ver isso após a sua ressurreição, quando ele fala para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada. Ele tem autoridade, meu querido irmão. Ele tem autoridade sobre o vento, sobre o mar, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Ele tem autoridade sobre a morte. Quando o dia mau chegar, você precisa se lembrar disso, que o Senhor é soberano sobre a tempestade. Isso vai trazer consolo ao seu coração. Mas ainda eu quero trazer uma última verdade sobre Jesus, para que a gente possa caminhar para o final. Verso 41 é um verso maravilhoso. Eles, possuídos de grande, eles estavam com medo da tempestade. Agora o temor é diferente. Não existia mais tempestade, mas os discípulos ainda estavam possuídos de grande temor. Você sabe o que é isso? E eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Percebam que eles estão se questionando. Percebam que eles ainda não conhecem de fato, a fundo, quem está no barco. Eles estão no processo de conhecê-lo, mas eles não conhecem a fundo. E essa é a terceira verdade acerca de Jesus aqui. O terceiro ensino. As tempestades nos ensinam que Jesus Cristo se revela no meio dos dias difíceis. Você não vai conhecer a Deus nos dias de calmaria, igual você vai conhecê-lo nos dias de tempestade. Não tem como. Não tem como. Meus irmãos, o Senhor se revela no meio da tempestade. Voltando à história de Jonas, preste bem atenção. Aquela tempestade está ali, colocando em perigo Jonas, os marinheiros. Jonas está dormindo. O texto revela que os marinheiros eram pagãos e estavam cada um adorando, ou melhor, clamando ao seu próprio Deus. Deuses desconhecidos, deuses deles. E eles vão lá em Jonas e falam para Jonas: clama ao teu Deus, porque a gente vai morrer. Vocês conhecem a história. Vocês conhecem bem a história. Jonas clama a Deus, se volta ao Senhor.
Ou melhor, me perdoe, ele se volta ao Senhor só na barriga do peixe. Mas Jonas fala: pode me jogar. Eu sou hebreu, sou do povo de Israel, me joga no mar. Jonas é jogado no mar, a tempestade para. Sabe o que acontece com os marinheiros? Eles param de adorar os deuses. Eles se voltam para o Deus de Israel. E eles fazem voto ao Senhor. Sabe o que os Senhor nos ensinam? Que a tempestade nos faz conhecer o Deus verdadeiro. Que a tempestade nos faz adorar ao Deus verdadeiro. O problema, meus irmãos, é que nós temos a tendência de colocar a nossa confiança e a nossa esperança nos nossos deuses. Nós temos. Na nossa sabedoria, na nossa força, na nossa mania de controlar as coisas, por vezes nas nossas posses. Mas a tempestade faz com que o Senhor se revele a você, de uma forma que você confie tão somente nele. Quem é este? O Senhor Jesus estava revelando a sua divindade aos discípulos. Isso que acontece no dia da tempestade, o Senhor Jesus se revela. Meus irmãos, o dia mau vai chegar. E esta é a hora de conhecer a Deus. Esta é a hora de viver uma intimidade maior com Deus. Esta é a hora de falar: quem é este que acalma a tempestade? O salmista diz: foi-me bom ter passado pela aflição. Salmo 119, 31. O que acontece ali é que eles vão perceber que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. O próprio Deus encarnado, meu querido irmão. E eu quero terminar dizendo para você que quando a tempestade passar, você não será mais o mesmo. O seu conhecimento do Senhor vai ter aumentado. Aqui está as 3 verdades que o texto nos revela sobre Deus. Que Ele é misericordioso. Que Ele é soberano. E que Ele se revela nos dias difíceis. Mas, eu quero entrar na conclusão do nosso sermão, dizendo uma coisa para você. Se você está em Cristo Jesus, preste bem atenção nisso. A maior tempestade que deveria te alcançar foi acalmada. A tempestade da ira de Deus. Nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos o juízo. Mas sabe quem acalmou essa tempestade? Jesus Cristo. Só que eu também quero direcionar uma palavra para você que talvez não esteja em Jesus. Para você que talvez está aqui nesta noite e não é crente. Preste atenção. Existe uma tempestade se formando e vindo na sua direção. Essa tempestade não será cessada. Essa tempestade é eterna. Se você não se render a Jesus, crer em Cristo e se arrepender dos pecados, essa tempestade que está se formando, ela vai te alcançar. E ninguém vai poder te livrar dela. Se você está aqui e você ainda não creu em Cristo como seu Salvador, você não fez uma aliança com o Senhor Jesus, tome cuidado, que a tempestade está se formando. Mas, se você foi alcançado pelo Evangelho da Graça, se você nasceu de novo, essa tempestade, ela caiu sobre Jesus na cruz. A ira de Deus
alcançou aquele que não apenas acalma a tempestade, mas aquele que aplaca a ira divina. Senhor Jesus, nós queremos te conhecer, queremos crescer no relacionamento contigo. Nós queremos, ó Pai, perguntar quem é este, mas ao mesmo tempo sabermos quem é este. Este é o Senhor Jesus, aquele que tem autoridade sobre o vento, sobre o mar, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte. Esse é o Senhor Jesus que morreu no nosso lugar, que recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Nós queremos te conhecer profundamente, Pai, no meio da tempestade, e saber que o Senhor nos ofertou o maior presente, ó Pai, que nós poderíamos receber, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Ó Deus, se para conhecer a Cristo nós precisamos passar por dias difíceis, Pai, segura na nossa mão, cuida do nosso coração, firma os nossos pés, nos livra, Deus, da incredulidade, da falta de confiança, nos aproxima do Senhor, nos livra do nosso ego, abate o nosso orgulho, ó Pai. Deus, usa essa tempestade para forjar o nosso caráter e aumentar a nossa devoção, no nome de Jesus, Pai. Amém.